Na aula passada, nós estudamos sobre o desenvolvimento do comércio e da navegação, e o nosso maior foco foram as grandes navegações. No século XV, os portugueses viviam sob um sistema político chamado monarquia, e isso significa que eles eram governados por um rei. Na época, o rei queria transformar o país em um dos mais ricos da Europa. Uma das maneiras de conseguir isso era investindo em viagens marítimas para conquistar ilhas e terras, que, segundo a descrição de antigos viajantes árabes, eram fonte de produtos muito valiosos. Com esses objetivos, os portugueses iniciaram viagens marítimas para explorar e conquistar territórios, expandir o comércio e obter o lucro para aumentar o patrimônio da coroa. Iam atrás de especiarias, ouro, prata, pedras preciosas e outras riquezas. Vasco da Gama ficou conhecido por ser o primeiro a chegar pelo oceano àquele destino tão cobiçado. Ele partiu de Portugal em 1497, com 3 navios e um barco de mantimentos, chegando ao seu destino um ano depois, após contornar toda a costa africana. Voltou para seu país em 1499, com os navios carregados de especiarias e outros artigos valiosos. Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do módulo 3, o desenvolvimento do comércio e da navegação, que nós estudamos na última aula. A prof deixou de atividade para vocês um caça-palavras, da página 125, onde vocês teriam que encontrar as mercadorias que os portugueses buscaram no Oriente. Então, aqui, seda, ouro, especiarias, escravo, tá? E na número 2, as mercadorias que você encontrou no caça-palavras eram importantes para os portugueses? Nós sabemos que sim, né? Com base no que você estudou até agora, explique por quê. Então, cada um vai explicar com suas próprias palavras, tá? Mais ou menos ficaria assim. As mercadorias que chegavam das Índias eram produtos diferenciados e, antes das navegações, não era fácil adquiri-los. Era tão bom negócio comercializá-las que envolviam não só o rei, mas também outros setores da sociedade, como os nobres, o clero e os investidores estrangeiros. Claro que cada um responde com as suas próprias palavras, certo? Na página 126, nós tínhamos este mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas. Então, de verde, lá na legenda, ficou primeiras viagens, porque a gente vê lá embaixo, né, a setinha retornando, antes de chegar ao seu destino. E de vermelho, a viagem de Vasco da Gama, ok? De tarefinha, a prof deixou a número 1. Escreva os nomes de algumas especiarias encontradas pelos portugueses no Oriente. Então, essa aqui é a letra A da número 1, página 134. Pimenta, noz moscada, canela, cravo. E na B, peça ajuda a um adulto para responder aos itens a seguir. Quais das especiarias são utilizadas em sua casa? Onde elas são adquiridas? Como são usadas em sua casa? Então, isso tem que deixar registrado no caderno, tá? Porque é pessoal. É como se fosse uma entrevista, então é pessoal. E quando nós retornarmos às aulas presenciais, a prof vai dar visto no caderno, certo? Então, aqui nós vamos na página 126 para dar continuidade ao conteúdo. Nesse início de leitura, vocês vão perceber que nós vamos voltar um pouquinho, tá? Porque lá na página 124, nós falamos lá já em 1499, quando Vasco da Gama retornou para Portugal com os navios o quê? Recheados de especiarias e outros artigos valiosos.
Mas antes que isso acontecesse, nós vamos ver aqui o que aconteceu, tá? Como vimos, desde o início do século XV, os portugueses tentavam encontrar um caminho para as Índias. Por volta de 1483, eles já tinham certeza de que contornar a África era possível para chegar até o seu destino. Diante disso, investiram esforços e economias para realizar essas viagens, porque isso trazia muito lucro para Portugal. Nessa mesma época, Cristóvão Colombo, um navegador nascido na cidade italiana de Gênova, foi ao encontro do então rei Dom João II, era o rei de Portugal. O que ele queria? Ele queria fazer uma proposta. Colombo ofereceu seus serviços para comandar uma viagem marítima até as Índias, navegando pelo Ocidente, mas ele não aceitou. Então vamos lá na 127. Mas o rei, baseado em estudos desenvolvidos por seus navegadores, não aceitou a oferta com o argumento de que o caminho pela costa da África era mais curto. Anos depois, Colombo foi para a Espanha ao encontro dos reis daquele país e fez a mesma proposta. Diferentemente de Dom João II, os reis espanhóis Fernando e Isabel aceitaram. Assim, em 1492, Colombo saiu em sua primeira viagem financiada pelos espanhóis. Reuniu embarcações, equipamentos, mapas e homens e partiu para as Índias, navegando em direção ao Ocidente. Porém, ele não chegou às Índias, mas sim às Antilhas. Olha aí no mapa, ó, que é um conjunto de ilhas próximas ao atual continente americano. Então, ele acabou errando o percurso dele, certo? O Cristóvão Colombo. Essa viagem quem financiou foram os espanhóis, que aceitaram a proposta do Colombo, aquela mesma proposta que no início ele havia feito lá para o Dom João II, né? Ele não aceitou, certo? Então, vamos prosseguindo. E vale lembrar, turma, sempre as navegações buscavam o quê? Riquezas, especiarias, ouro, seda, escravos, tudo que trouxesse renda para aquele país. Então, vamos lá. Como era de costume na época, as viagens eram registradas em documentos oficiais e as terras encontradas, embora já estivessem povoadas, foram consideradas propriedade do Reino Espanhol, patrocinador da viagem de Colombo. Então, eles iam passando nos locais, iam registrando tudo que eles encontravam, registrando como deles, mesmo se ali já tivesse alguém povoando. Quando o rei de Portugal ficou sabendo disso, afirmou que aquelas terras já pertenciam ao seu país, devido a um acordo firmado anteriormente com a Espanha. Olha aí começou a briga pelos territórios, né? E para que não houvesse uma guerra pelas ilhas descobertas e pelas terras que ainda se poderiam descobrir, os dois países entraram em negociação e estabeleceram um acordo. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas e ocorreu em 1494. Vamos acompanhar o processo de negociação. A proposta, aprovada por ambos os reinos, foi a de dividir o mundo em duas áreas de conquistas, demarcadas por uma linha imaginária. Contudo, Portugal e Espanha passaram a discordar logo no início das negociações. Por que será que eles começaram a brigar? Para os espanhóis, essa linha divisória deveria passar a 100 léguas. 100 léguas é aproximadamente 500 quilômetros das ilhas de Cabo Verde. Tudo o que fosse encontrado na parte oriental desta pertenceria a Portugal, e tudo que estivesse na parte ocidental pertenceria à Espanha. Então, observem o mapa novamente. Pela proposta dos portugueses, o mundo poderia ser dividido em duas áreas de conquista por uma linha imaginária, passando a 370 léguas, que é aproximadamente 1.900 quilômetros, das ilhas de Cabo Verde. Tudo o que fosse encontrado na parte oriental dessa linha pertenceria a Portugal, e tudo que estivesse na parte ocidental, à Espanha.
Então, nós estamos vendo agora na página 129, tá? Então, nós analisamos aí as duas propostas. A prof vai mostrar de novo, tá? Então, primeiro foi a proposta da Espanha. Então, olha lá a linha imaginária. E depois aqui, a proposta de Portugal. Certo? Mudou pouca coisa, né? Mas tudo tinha finalidade aí. Quando Portugal, na verdade, pediu para mudar esses quilômetros, né? Foi, na verdade, já pensando nas riquezas maiores que eles iriam encontrar nesse território. Então, tudo era de caso pensado, né? Então, vamos prosseguir na página 129. Depois de muitas discussões, venceu a proposta de Portugal, que ficou registrada no Tratado de Tordesilhas. Muitos historiadores afirmam que a proposta dos portugueses baseou-se no fato de eles já saberem da existência de terras no continente americano, foi o que a prof falou, tá? Como eles já sabiam disso e já sabiam que lá teriam mais riquezas, então era conveniente que eles ficassem com essa parte. Em 1494, Colombo finalmente chegou ao continente americano e tomou posse das terras que encontrou, em nome do Reino da Espanha. Depois disso, outros espanhóis conquistaram mais terras, inclusive aquelas ocupadas pelos incas, pelos astecas e pelos maias, que eram outros povos que ali já povoavam, tá? Vamos seguir adiante na página 130. A chegada dos portugueses ao Brasil. Acompanhando o ritmo de conquistas da época, nos primeiros meses de 1500, os portugueses prepararam a maior expedição já enviada ao Atlântico. Comandada por Pedro Álvares Cabral, essa viagem tinha como objetivo buscar mercadorias nas Índias, seguindo a rota já desenhada por Vasco da Gama. Lembra que nós vimos que o Vasco da Gama tinha conseguido já, né, encontrar esse trajeto lá na página 124, nós vimos, vocês fizeram até de tarefinha, né, na página 126, então ele já tinha o trajeto. Então, vamos lá. Essa viagem tinha como objetivo buscar mercadorias às Índias, seguindo a rota já desenhada por Vasco da Gama, aquela que nós acabamos de ver. Porém, os 13 navios desviaram-se da rota original, e assim como fizera Colombo, navegaram até o continente americano. Em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou ao litoral da terra que futuramente se chamaria Brasil, que são as nossas terras, né? Os portugueses comunicaram-se com a população nativa que encontraram e fizeram um breve reconhecimento das terras. Então, quem que era a população nativa? Os índios. Então, quando eles chegaram aqui, eles já encontraram a terra povoada. Eram os índios que povoavam a terra. Uma das naus retornou a Portugal para dar a notícia ao rei e revelar aos europeus a nova terra descoberta. Descoberta nada, né? Já tinha gente morando aqui. Então, ela não foi descoberta, ela foi invadida. Muitos anos depois, as terras que os portugueses disseram ter descoberto receberam o nome de Brasil, certo? Aqui, antes da prof explicar a atividade, nós temos na página 132 uma canção. E essa canção eu vou deixar o link para vocês acompanharem no YouTube, é bem legal. Conta um pouquinho da história, né, do Brasil, que os índios chamavam de Pindorama. A canção abaixo trata dos acontecimentos históricos que você acabou de estudar, além de apresentar algumas informações novas. Leia a letra da canção, cante-a com seus colegas e responda as questões a seguir. Então, a prof vai fazer a leitura para vocês, porque tem algumas informações novas aqui também, tá? Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Então, antes de Pedro Álvares Cabral chegar até as nossas terras aqui, era chamado de Pindorama, tá? Era o nome que os índios tinham dado para essas terras. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal, porque Portugal fica no continente europeu e o Brasil, Pindorama naquela época, fica onde? No continente americano, América do Sul. Fica além, muito além do encontro do mar com o céu, fica além, muito além dos domínios de Dom Manuel.
Vera Cruz, Vera Cruz. Quem achou foi Portugal. Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Então, como era a época de Páscoa, então quando eles avistaram o primeiro monte, eles chamaram de Monte Pascoal. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi, era a língua deles, né? Só depois vêm vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Perovás, Perovás, disse em uma carta ao rei, que no altar sobre a cruz rezou a missa o nosso frei. Então aqui o Perovás, ele que era o encarregado de escrever tudo o que ele via na expedição. Então tudo que ele via ele anotava. E quando ele chegou aqui, ele fez várias anotações da terra, do povo que aqui habitava. Então quando ele fala assim que rezou a missa a nosso frei, então foi a religião católica, né, o catolicismo que veio para o Brasil com os portugueses. Mas depois, seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Então ele seguiu adiante, seguiu a viagem. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas naus não puderam voltar. Lembra que nós falamos, né, que às vezes eles se perdiam nas viagens e as naus acabavam naufragando, acabavam afundando. Eles pensavam até que tinham, né, aqueles monstros, mas na verdade não eram monstros, né, eram rotas que eles pegavam marítimas diferentes que acabava pegando o mar muito revolto, tempestades e acabava afundando, né. Mas enfim desconfiou, não foi nada ocasional, que Cabral, num desvio, via a terra e disse, uau, não foi não, foi envio, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. A Alves Cabral é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me enviou, vou dizer, descobrir, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. A Álvares Cabral, a El Rei Dom Manuel, ao índio do Brasil. E ainda quem me enviou, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Tá? Então aqui é uma musiquinha bem bacana que conta um pouquinho aí dessa época da chegada dos portugueses ao Brasil, certo? A prof vai deixar também um link explicativo para falar um pouquinho mais sobre essa história. Vou deixar para vocês as seguintes atividades, tá? A atividade da página 130. Organize na linha do tempo a seguir o que você aprendeu até agora sobre a história das navegações para a América. Para isso, você deverá, número 1, recortar as imagens do anexo. 2, reler o texto deste módulo para se certificar de datas e fatos. 3. Colar as imagens nos espaços correspondentes da linha do tempo e completar com informações, nomes e eventos ocorridos. Então, aqui no primeiro nós temos 1483. Vocês vão colar a imagem e ao lado vocês vão colocar nomes e os eventos que ocorreram nessa época. Depois nós temos o mesmo aqui na página 131, com 1492, 1494 e 1500, certo? Sempre colando a figura e colocando as informações na frente. Seguindo adiante, no Em Casa. Aqui também, depois do texto Pindorama, nós temos 4 questões na página 134 referentes ao texto. Então, essas também precisam ser feitas, tá? Na página 135 é a tarefinha. Então, vocês vão fazer a número 2 e a número 3, tá? Número 2, veja o exemplo no primeiro quadro e complete os demais. Então, nós temos 2 colunas. A primeira tá assim: consequências da proposta de Colombo para chegar às Índias. Então, na frente tá a consequência, né?
A Espanha chegou à América antes de Portugal, e esses reinos quase entraram em guerra, mas fizeram um acordo. Lembra lá do acordo do Tratado de Tordesilhas? Embaixo, como Cabral chegou a Pindorama? Então, você vai fazer a explicação referente a essa frase. E depois, o que a esquadra de Cabral fez após tomar posse de Pindorama? Após chegar aqui em Pindorama, né, que agora é Brasil, ok? Então, aqui na frente, vocês vão colocar relacionada a essa questão. Na número 3, nós temos a cruzadinha e temos as informações horizontais, A1 e A2, e nos espaços da 3, 4 e 5 são as verticais, tá certo? Então, assim, turma, se vocês tiverem dúvida, voltem no vídeo, tá? Acompanhem novamente a leitura, as explicações. Novas aulas nós faremos também. Quando a prof retornar para fazer a correção, a prof dá mais uma explicação, certo? Então, a gente vai trabalhando toda essa parte da história aos pouquinhos, tá? Os acontecimentos, para que no final aí a gente consiga ter aí uma explicação geral dessa época. Então, para hoje, história seria isso. Beijo, tchau!